Meus irmãos, estamos aqui reunidos mais uma vez para a nossa escola dominical. Hoje nós estaremos tratando da lição de número 6, lição que tem por título O Mundo é Meu, Ecologia e Devastação Ambiental. E o texto base nosso é o texto de Romanos, capítulo 8, do versículo 18 ao versículo número 22. Vamos lá. Ecologia e devastação ambiental. A nossa lição de hoje vai tratar basicamente de 4 coisas. A primeira é a devastação em si, a devastação que as pessoas têm provocado no meio ambiente. A segunda coisa a ser tratada são as consequências dessa devastação na criação. Criação que é a criação de Deus, não é a nossa criação. O terceiro ponto nosso, a aliança que Deus fez com Noé, as implicações da aliança que Deus fez com Noé para o nosso tema, o tema da nossa lição. E o ponto 4 é a redenção final de todas as coisas. Redenção final que não é apenas a nossa redenção, mas é a redenção de todas as coisas. Vamos lá. Hoje em dia nós temos tido um aumento da consciência ambiental. Pessoas têm estado conscientes de que existe um problema com o meio ambiente. Algumas pessoas às vezes exageram esse problema, levam esse problema a um patamar no qual ele não se encontra, e há pessoas também que às vezes diminuem o problema ou até mesmo chegam ao ponto de negar a existência do problema. Não devemos ser como aqueles que exageram, nem como aqueles que diminuem ou negam. Devemos pensar com ponderação a respeito desse problema, assim como devemos pensar com ponderação a respeito de todos os problemas mais. Assim deve ser sempre a nossa conduta. E por que existe um problema ambiental? Por que existe uma destruição do meio ambiente? Existe uma destruição do meio ambiente por conta de uma visão equivocada de mundo. Que visão equivocada de mundo é essa? A visão de que o mundo é meu, o mundo é nosso. E se o mundo é meu, se o mundo é nosso, nós podemos fazer o que quisermos fazer com esse mundo. Se ele nos pertence, podemos fazer dele o que nós bem entendermos. E essa é uma visão equivocada de mundo. Por que essa é uma visão equivocada de mundo? Porque o mundo não é meu, nem é nosso. O mundo não pertence a nós, seres humanos. O mundo pertence a Deus que criou todo o mundo. Criou Deus os céus e a terra. Toda a criação é uma criação de Deus. Deus criou o mundo. Deus criou a cada um de nós. É Deus quem criou todas as coisas. Vamos ver o que diz o Salmo de número 24, versículo 1. O texto diz o seguinte: Ao Senhor pertence a terra e tudo o que nela se contém, o mundo e os que nele habitam. A terra, toda ela, pertence a Deus. E tudo quanto está contido na terra, tudo quanto faz parte desse planeta, também pertence a Deus. Não há nada nesse mundo que não seja de Deus. Deus criou todas as coisas, portanto, todas as coisas pertencem a Deus. A terra e tudo que nela se contém, o mundo e os que nele habitam. Todas as coisas pertencem a Deus. Por isso, é equivocado nós dizermos que o mundo é nosso, que o mundo é meu e nós podemos fazer o que quisermos dele. Isso é equivocado porque o mundo não é nosso. Se nós queremos saber o que nós podemos fazer com o mundo, não devemos perguntar a nós mesmos, devemos perguntar àquele que criou o mundo, que é Deus. E segundo Deus, o que nós podemos fazer com o mundo? O texto que vai nos responder essa pergunta é o texto que está em Gênesis, capítulo número 2, versículo número 15, que diz o seguinte: Tomou, pois, o Senhor Deus ao homem e o colocou no jardim do Éden para o cultivar e o guardar. Deus criou o homem, Deus criou o mundo, colocou o homem nesse mundo e deu um mandato ao ser humano, que era cultivar o jardim e guardar o jardim. Cultivar e guardar implica em proteção e implica em trabalho. Trabalhar nesse jardim para desenvolvimento, ao passo que se trabalha também para
proteção desse mesmo local. Devemos trabalhar no mundo para desenvolvê-lo, para aprimorar as coisas em nosso benefício, mas também devemos guardar esse mesmo mundo, proteger esse mesmo mundo. Não podemos simplesmente querer desenvolver e destruir todas as coisas enquanto desenvolvemos. Devemos sim desenvolver, mas cuidando de proteger o mundo existente, que é o mundo de Deus, sem atropelar esse mundo de Deus. Devemos cultivar e devemos também guardar. Isso é, segundo Deus, aquilo que devemos fazer nesse mundo, aquilo que podemos fazer nesse mundo. Um exemplo bacana disso é um exemplo que vai abordar a guerra e que está em Deuteronômio capítulo 20, versículos 19 e 20, que diz o seguinte: Quando sitiares uma cidade por muito tempo, pelejando contra ela para a tomar, não destruirás o seu arvoredo, metendo nele o machado, porque dele comerás, pelo que não o cortarás. Pois será a árvore do campo algum homem para que fosse sitiada por ti? Mas as árvores cujos frutos souberes não se comem, destruirá-las, cortando-as, e contra a cidade que guerrear contra ti, edificarás baluartes, até que seja derribada. Aqui nesse exemplo nós temos Israel em guerra contra uma outra nação. E Israel aqui estaria sitiando essa outra nação. Enquanto estava sitiando essa outra nação, ele tem uma ordem. A ordem é a seguinte: fazer a distinção entre árvore e árvore. Havia árvore cujo fruto se comia, cujo fruto o povo poderia se alimentar. E havia árvore cujo fruto não se comia, ou árvore que não dava fruto. Em razão dessa árvore não dar fruto, ou dar um fruto que não era comestível, esse povo devia fazer essa distinção. Para quê? Para que a árvore cujo fruto se comia não podia ser derrubada. A árvore cujo fruto não se come podia ser derrubada. O povo precisava fazer a distinção, porque a árvore cujo fruto se comia, se eles derrubassem, eles poderiam ficar sem o alimento de amanhã. Não havia tanto mal em se derrubar a árvore cujo fruto não se comia. Eles poderiam, a partir daquela árvore, fazer um baluarte ou alguma outra coisa que fossem utilizar na guerra. Mas a árvore cujo fruto se comia não podia ser derrubada sob pena de comprometer o alimento deles mesmos. Isso nós devemos ter em mente. Não podemos sair por aí destruindo todas as coisas, porque ao sair por aí destruindo todas as coisas, podemos estar comprometendo o nosso próprio alimento. Podemos derrubar alguma coisa para o desenvolvimento, para o aprimoramento, para a nossa utilização de uma forma ou de outra. Aqui, no caso, a utilização era a construção de baluartes. Podemos derrubar alguma coisa, mas não podemos sair destruindo tudo sob pena de comprometermos aquilo que nós mesmos precisamos para a nossa sobrevivência. Israel devia saber fazer essa distinção, aqui no caso, no momento da guerra, e nós também precisamos saber fazer essa distinção para a nossa própria sobrevivência. Pois bem, como se dá essa devastação do meio ambiente? Essa devastação se dá, sim, por grandes devastações, grandes destruições. Quando a gente pensa em devastação, a gente pensa muitas vezes em incêndios na Amazônia ou alguma outra coisa de grandes proporções, mas a devastação do meio ambiente não ocorre apenas por grandes problemas. Pequenos problemas que vão se avolumando também causam devastação. Coisas que pessoas, indivíduos, causam ao meio ambiente. Não é apenas o incêndio na Amazônia, mas aquelas nossas atitudes do dia a dia que nós fazemos ou deixamos de fazer também podem causar problemas ao meio ambiente. Então a devastação não é apenas um problema grande, é um problema pequeno também causado por cada um de nós. Isso é importante nós termos em mente, porque aquilo que nós fazemos muitas vezes atinge não apenas a nós mesmos. A nossa conduta, a conduta individual, pode causar devastação. E essa nossa atitude individual que pode causar devastação atinge não apenas a mim e a você, mas pode atingir a todos que estão à nossa volta.
A gente vê isso, por exemplo, em relação ao pecado. Se a gente ler a nossa Bíblia em Josué, capítulo 7, versículo 1, vai dizer o seguinte: prevaricaram os filhos de Israel nas coisas condenadas, porque Acã, filho de Carmi, filho de Zabdi, filho de Zera, da tribo de Judá, tomou das coisas condenadas. A ira do Senhor se acendeu contra os filhos de Israel. Aqui nós vemos um pecado de uma pessoa, ele tomou das coisas condenadas, Acã tomou das coisas condenadas, não foram todos os filhos de Israel, foi uma pessoa. E essa pessoa, ao tomar das coisas condenadas, criou um problema para toda a nação de Israel. A ira de Deus se levantou contra os filhos de Israel por causa do pecado de uma pessoa. A atitude de uma pessoa fez com que Deus se voltasse contra todos os filhos de Israel. Isso nos lembra que a ação de uma pessoa não atinge apenas aquela pessoa, pode atingir a todos que o cercam também. Não vivemos isolados. Não é apenas eu e Deus, sozinhos, sem mais ninguém. Existem as pessoas que nos cercam. E aquilo que fazemos atinge não apenas a nós mesmos, mas também as pessoas que nos cercam. Isso é necessário nós termos em mente. Que aquilo que fazemos atinge a nós e aqueles que nos cercam. Na nossa lição ainda, nós vemos duas consequências da devastação do meio ambiente. A primeira delas é o efeito estufa e a segunda é a redução da camada de ozônio. Efeito estufa é uma expressão usada para descrever um problema que afeta o equilíbrio das condições atmosféricas, aquecendo o nosso planeta. A redução da camada de ozônio, a gente se lembra de que, quando isso acontece, raios ultravioletas que seriam absorvidos por essa camada deixam de ser absorvidos, atingindo a cada um de nós, bem como a tudo quanto habita nesse mundo. São problemas que são consequências da devastação ambiental. Mas quando a gente pensa na devastação ambiental, a gente tem que se lembrar de uma aliança feita por Deus, que é a aliança feita por Deus com Noé, de que esse mundo não seria destruído novamente por Deus através das águas, como foi na época de Noé. E pouco antes de Deus fazer essa aliança com Noé, ele diz o seguinte, em Gênesis capítulo 8, versículo 22. Enquanto durar a terra, não deixará de haver sementeira e ceifa, frio e calor, verão e inverno, dia e noite. Por mais que o ser humano possa tentar destruir a criação de Deus, não deixará de haver sementeira, ceifa, frio, calor, dia, noite, verão, inverno. Sempre haverá. Enquanto houver pessoa na terra, enquanto essa terra prosseguir, enquanto não chegar o julgamento final de todas as coisas, continuará a haver cada uma dessas coisas. O ser humano não tem a palavra final. Não é soberano. Deus é soberano. Ele tem a palavra final. E essa é a palavra final. Podemos ter certeza de que enquanto houver mundo, enquanto não chegar o dia do juízo final, cada uma dessas coisas continuará a existir, por mais que o ser humano seja como ele é. E em razão de toda a devastação que o ser humano provoca no meio ambiente, a Bíblia fala a respeito de como a criação fica diante de todo esse cenário. O nosso texto é parte do texto base, que é o texto que a gente vai ler aqui, é o texto de Romanos, capítulo 8, do versículo 19 ao versículo de número 21, que diz o seguinte: a ardente expectativa da criação aguarda a revelação dos filhos de Deus, pois a criação está sujeita à vaidade, não voluntariamente, mas por causa daquele que a sujeitou, na esperança de que a própria criação será redimida do cativeiro da corrupção para a liberdade da glória dos filhos de Deus. Vamos interpretar esse texto por partes. Vamos lá.
não voluntariamente. O que isso quer dizer? Que a criação está no estado em que ela se encontra não por causa dela mesma, mas por causa de outro. Que outro? O ser humano. O ser humano, quando pecou, não trouxe consequência apenas para ele mesmo. Quando Adão pecou, a consequência daquele pecado dele não veio apenas sobre Adão. Veio sobre Adão, veio sobre Eva, veio sobre os descendentes de Adão e veio sobre toda a criação. Em razão do pecado de Adão é que a criação está como está. E como a criação está? O nosso texto diz que sujeita à vaidade. O que seria sujeita à vaidade? Sujeita à vaidade aqui não tem a ver com o orgulho. O termo vaidade aqui não está associado ao conceito de orgulho, mas ao conceito de decadência. A criação está decaída. Por que ela está decaída? Por causa do pecado de Adão. Ela foi amaldiçoada. Ela produz coisas que antes não produzia. E o que ela produz, não produz como antes produzia. Ela está diferente daquilo que ela era antes do pecado. A criação hoje não é mais a mesma. Por conta do quê? Por conta do pecado. Por conta do pecado de Adão. O pecado traz consequências não apenas sobre uma pessoa, mas também sobre aqueles que o cercam. Assim como aquilo que a gente faz com o meio ambiente não atinge apenas a nós mesmos, mas também aqueles que nos cercam. Não voluntariamente, sujeita à vaidade, mas por causa daquele que a sujeitou. Quem lançou a maldição sobre a criação foi o próprio Deus. Deus deixou a criação como está em razão do nosso pecado. Deus é soberano. Ele deixou a criação assim por causa do pecado do ser humano. Mas esse mesmo Deus que é soberano, que nos salvou no momento oportuno das nossas vidas, também irá redimir a criação como um todo. Não seremos apenas nós os salvos. Deus irá também libertar a criação. Deus irá nos tirar do cativeiro do pecado e irá tirar também a criação do cativeiro do pecado. A imagem aqui é de tudo voltar a ser como era antes do pecado, tanto o ser humano quanto a criação. A criação será liberta do cativeiro do pecado, assim como a criação era liberta do cativeiro do pecado antes do pecado. E nós também seremos libertos do cativeiro do pecado, assim como o ser humano era liberto do cativeiro do pecado antes do pecado. A imagem aqui é o ser humano, através do pecado, destruiu todas as coisas, mas Deus, em seu poder e em sua misericórdia, irá restaurar todas as coisas. Restauração essa que inclui não apenas a nós, mas também a criação. Todas as coisas serão redimidas. Final de todas as coisas, a natureza será redimida assim como os homens. O mundo de Deus será redimido assim como nós, os filhos de Deus, seremos totalmente redimidos. Vamos lá. Vamos ler a aplicação da nossa revista. Diz o seguinte: faça uma lista de pequenas atitudes que podemos tomar diariamente como parte de nossa vida cristã para preservar a natureza. Converse com seus colegas de classe durante a semana e colha as sugestões de todos, fazendo uma lista bem grande e prática. Assuma as atitudes sugeridas na lista como um compromisso a ser cumprido para a glória de Deus. Essa é a nossa aplicação. Para pensar, como temos guardado e cultivado o mundo que pertence a Deus? De que forma temos feito isso? Onde podemos melhorar? Onde temos falhado? E o que temos feito certo? Somos cristãos, somos filhos de Deus vivendo no mundo que pertence a Deus. Estamos aqui para cultivá-lo e estamos aqui para guardá-lo. Esse mundo não é nosso, esse mundo pertence a Deus. Cabe a nós fazermos aquilo que Deus ordenou. Temos feito isso ou não temos feito isso? Temos andado como pessoas retas e justas ou temos pecado? Qual tem sido o nosso procedimento no mundo de Deus? Pensemos nisso. Amém.